Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Metsu no YouTube. Eu sou a meteorologista Estel Cias e gostaria de te fazer um convite. Te inscreve aqui no canal, aciona as notificações e deixa teu relato, teu comentário para a gente. Não deixe de acompanhar também metsu.com com todas as informações de tempo e clima, monitoramento de raios, imagens de radar, e se precisar de um laudo, preencha aqui o formulário Laudos e a Metsu entra em contato com você. Vamos falar desta semana que tem chuva no sul do Brasil, mais uma vez, mas vejam, os maiores acumulados tendem a se concentrar mais no sul e no oeste gaúcho, bem como partes do Uruguai, nordeste da Argentina e sul do Paraguai. Chove pouco no Paraná, dando alívio depois de 2 semanas aí de grandes volumes de precipitação. Santa Catarina tem instabilidade, mas a gente vai acompanhar agora dia a dia. A semana vai começar com o domínio de uma massa de ar seco. Aliás, o domingo começou com esse ar seco, teve geada no Planalto Sul Catarinense, temperatura próxima de zero em São Joaquim. E vejam, aqui a segunda-feira praticamente sem nuvens em todo o sul do Brasil. Tem um pouco de frio no começo da manhã, mínimas entre 7 e 9 graus aqui no centro-leste do Paraná. Partes de Santa Catarina, Planalto Sul Catarinense com 2 a 3 graus positivos, assim como nos campos de cima da serra no Rio Grande do Sul. Não se descarta alguma geada localizada, pontual nessas regiões, e temperatura ali na campanha também entre 8 e 10 graus. Grande parte do sul do Brasil com temperatura entre 11 e 13 graus no começo da segunda-feira. Por outro lado, já esquenta no oeste da região, a previsão, vejo, o Paraguai tem partes com 40 graus, o nordeste da Argentina com 32 graus, norte e oeste do Paraná com 31 a 32 graus, 30 graus no oeste de Santa Catarina e marcas ao redor de 30 graus no oeste e noroeste gaúcho, grande parte do Rio Grande do Sul com 27 a 29 graus, Costa Doce, Litoral Sul com 22 a 24 graus, e nas capitais, aqui Florianópolis e também Curitiba, com 22 a 24 graus de máxima. Essa diferença de temperatura entre o interior do continente e a faixa litorânea pode gerar aquele vento de fim de tarde, aquele vento típico de novembro, do meio para o final da tarde, com rajadas moderadas. Então, devemos terminar a segunda-feira com essas rajadas de vento. Terça-feira, de novo, tempo firme, essa janela de tempo seco se estendendo aí pelo menos até a terça em todo o sul do Brasil. O começo da manhã já tem a diminuição do frio, ainda algumas partes de maior altitude com marcas abaixo de 10 graus, mas a gente vê que o frio do amanhecer diminui bastante. Olha como o calor ele é mais abrangente na tarde de terça-feira, grande parte do Rio Grande do Sul com marcas acima dos 34 graus, chegando a 34, 35, talvez 36 graus na fronteira com a Argentina. Também 30 a 32 graus no oeste de Santa Catarina, norte e oeste do Paraná com 32 a 34 graus, um aquecimento mais generalizado, inclusive nos vales, aqui na região metropolitana de Porto Alegre, na Costa Doce, na Zona Sul. A parte litorânea que tem um padrão mais ameno na terça-feira. Na quarta, a instabilidade começa a se formar, a gente vê já chuva aqui sobre o Uruguai, partes da Argentina, essa instabilidade chega mais para o final da tarde em áreas da metade sul do estado, a gente vê que os volumes acumulados não são muito altos, na casa aí de 20 a 30 milímetros, enquanto que a metade norte do Rio Grande do Sul segue com tempo firme na quarta-feira, e também Santa Catarina e Paraná sem chuva. Temperatura em alta, a gente tem aumento das nuvens, o que acaba diminuindo um pouco o aquecimento da tarde, mas vejam, centro, norte, noroeste do Rio Grande do Sul com marcas ao redor dos 30 graus, e o norte do Paraná uma quarta-feira muito abafada, com 35, 36, 37 graus em alguns pontos. Então, calor no norte e também no norte do Paraná e também no oeste e noroeste gaúcho. Já na quinta-feira, a instabilidade se espalha mais, tem uma frente fria organizando a instabilidade pelo oceano, essa frente fria ela avança rápido, então não chega a trazer volumes muito altos, mas vejam, predomina a nebulosidade no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, algumas partes do Paraná podem ter chuva, outras áreas ainda seguem com tempo seco, e isso faz com que a temperatura varie pouco em Santa Catarina e Paraná, não passando muito dos 25, 27 graus, e o calor segue no Paraná em razão do tempo mais aberto. Já na sexta-feira nós teremos essa corrente de jato bem definida, essa corrente de vento nos baixos níveis da atmosfera atuando a partir da sexta-feira, deixa o dia mais ventoso e abafado. Previsão do dia 10
ter também pancadas de chuva, mas o sol predomina ao longo do dia 10, alguns episódios de chuva forte temporais sobre o Uruguai, áreas gaúchas de fronteira com o país vizinho, Paraná ainda sem chuva praticamente em grande parte do estado, então instabilidade mais passageira, mais isolada na sexta-feira. No sábado é que essa instabilidade forma uma frente fria associada a um sistema de baixa pressão, então no próximo fim de semana que é mais provável que tenhamos alguma situação de maior risco, com pancadas de chuva e possivelmente alguns temporais, mas vejam, em toda a semana a chuva se concentrando mais ao sul, então o Paraná, uma semana inteira de maior tranquilidade, o calor é que chama atenção. Santa Catarina tem alguns momentos de instabilidade, mas em geral sem grandes acumulados. Para a região metropolitana de Porto Alegre, a semana começa com predomínio de sol, temperatura oscilando de 15 a 26 graus, Vale dos Sinos acredito que vai uns 28, terça-feira abafada, olha a amplitude térmica aqui com um amanhecer de 14 graus e à tarde 31. Já na quarta-feira a temperatura chega aos 32, pode ter nebulosidade ao longo da quarta-feira, mas ainda sem chuva. A instabilidade chega na quinta, um dia de muitas nuvens, pouca oscilação térmica com 16 a 21 graus, pancadas de chuva na quinta. O tempo volta a abrir na sexta-feira, com temperatura mais alta, chegando aos 27 graus. Então, de uma forma geral, a semana tem aí um vai e vem da chuva, especialmente a partir da quarta-feira, e o calor está de volta. A gente tem tido aí muitos dias a menos e até frios, e teremos então, pelo menos no começo da semana, as marcas oscilando ao redor e passando até dos 30 graus em diversas regiões do sul do Brasil. Então, o calor nos visitando aí nesses dias, mas depois vem chuva e a temperatura tende a voltar a cair. Continue nos acompanhando e uma excelente semana aí para todo mundo. Até mais!